entrou no Seol, entrou na sepultura. Essa aqui é uma parábola, é uma história de caráter judaico. Jesus está lidando e falando tudo isso com um caráter bem judaico. O indivíduo, quando morre o Lázaro, é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Abraão é a figura central desse jardim de Javé, de Abraão. Não é um jardim de Alá, é um jardim de Javé. Mas é uma construção judaica com essa simplificação. Para o árabe é um jardim, eles vivem no deserto, o paraíso é um jardim, é um oásis de Alá. E para um indivíduo rico, que não prestou atenção na existência dos demais seres humanos como seres humanos, que morreu e foi sepultado, em contraste a esse estilo de vida, aparece aqui o mendigo Lázaro, numa outra destinação, no seio de Abraão, na mesa de Abraão, na casa de Abraão, no banquete de Abraão. É algo bem judaico, não o jardim de Alá, mas o jardim de Abraão, que você tem aqui. O oásis de Abraão, o gozo de Abraão, é para aí que esse homem vai. E essa é a história que Jesus está contando para judeus, para fariseus, para escribas. Está usando a arquetipia deles, que estavam ali presentes, zangados, porque Jesus se importava com prostitutas, com as meretrizes, com os publicanos, os coletores de impostos, odiados, com os pecadores assim chamados, porque eram pessoas que não cabiam na moral vigente da religião judaica, eram os pecadores, e Jesus dava atenção a essas pessoas, Jesus as acolhia, Jesus ria com elas, Jesus conta histórias diversas e os publicanos e fariseus ouvindo com raiva. Enquanto eles servem de público, Jesus vai contando histórias que os provocam. Olha, uma ovelha só perdida importa para o meu pai, uma só. E o bom pastor deixa 99 para trás, vai atrás de uma. Não é por quantificações que as realidades do reino do meu pai são medidas, ensina Jesus. Não são as importâncias imediatas, os valores. Olha essa mulher da dracma, gastando mais para fazer um banquete para as amigas, para celebrar a alegria de que ela achou que estava perdido na casa dela. Veja a história dessa família, desses dois irmãos, como o pai não julga o filho pelo dispêndio, pela perda de dinheiro, de recursos que esse filho mais novo realizou numa terra distante, pegando os bens do pai e os exaurindo na dissolução. Vejam como o pai não faz conta, não tem contabilidade, só acolhe, como os valores são de outra natureza. Ou veja como o homem que empregava o chamado administrador infiel, mesmo não tendo conseguido reaver tudo aquilo que com ele perdeu, tudo aquilo que ele botou à parte, o administrador infiel, que ele roubou, usando a palavra mais grotesca, veja como ele não fez contabilidade exaustiva, ele se alegrou, se satisfez com a intenção, com a tentativa e com a realização, ainda que não plena, mas de parte do que fora a perda, indicando a intenção dele de tentar reaver e de recolocar tudo de volta no lugar, de tal modo que, mesmo não tendo alcançado isso, foi aceito a si mesmo, porque não eram os valores da contabilidade que estavam em jogo, mas as disposições do caráter que estavam em vigência.
E aí os líderes religiosos, ouvindo essa sequência de parábolas, diz aqui o texto que ficaram morrendo de raiva de Jesus, com muita raiva, zangaram-se mesmo. O texto diz: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e ridicularizavam a Jesus. Mas Jesus disse a eles: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E aí, esses fariseus e religiosos chocavam-se com essas parábolas e tentavam ridicularizar Jesus, e Jesus, ainda não satisfeito, enfia neles essa história fabulosa do rico e do Lázaro, numa linguagem, numa arquetipia absolutamente judaica. Ele usa Abraão como a figura mais eminente. Abraão é a simbolização desse indivíduo que abria as portas para esse paraíso judaico. Era assim que ele era visto. E é assim que Jesus o trata, contando essa história. O Lázaro morre elevado pelos anjos para o seio de Abraão. Enquanto isso, o rico morre e é tão somente sepultado. Aí o cenário muda.